Fala sem clubismo, sou Leandro Tavares e vamos de Botafogo. Renato Paiva prestigiado. Botafogo perde para o Atlético Mineiro, 1-0. E as coisas estão começando a ficar. Vamos mudar, né? Começando, né? Estão difíceis para o Renato Paiva. O jogo onde o Botafogo tem um início bom, são dois times pressionados. O Atlético Mineiro em penúltimo colocado. Não tinha nenhuma vitória até então no Brasileiro. O Botafogo com uma vitória, também muito pressionado, buscando melhores resultados. Só que nesse momento há certa vantagem do Atlético jogar em casa. O Botafogo vai para o jogo fazendo um bom primeiro tempo. Tá? O jogo é bem equiparado. O Botafogo com uma série de bola por 3 por dentro, por vezes saindo aberto, e o Atlético não conseguia pegar com os homens de frente. Então o Botafogo ainda tinha série de bola. Né? Nesse primeiro tempo, o Vitinho, abriu um parênteses já nesse começo pelo Vitinho, né? A partida do Vitinho eu acho que foi a pior partida que eu vi desse rapaz. Eu digo sempre que o Botafogo tem 4 laterais, tá? E eu repito, eu acho o Vitinho um excelente jogador. E ainda assim eu não tiraria do time para botar o Matheus Pontes. Se bem que é tão disputado entre um e outro, eu acho que pela partida que ele fez, se o Matheus vier titular, partida muito ruim, tá? O Coelho deu um trabalho ali, o Vitinho errou várias coisas, quase entregou numa disputa de bola com uma deixada de bola com o John. Realmente é um jogo muito difícil, mas o Vitinho tem crédito. Pra mim eu acredito que ele tem crédito. Mas o Botafogo, de certa forma, ele tem uma série de bola um pouco melhor. O Botafogo quase abriu o placar numa jogada maravilhosa, um lançamento que o Arthur Mata domina a bola de um jeito impressionante, tirando o zagueiro, quase faz um golaço, meu irmão, que o Everson salva. Seria 1-0 ali, esse gol seria realmente um jogo no abril do campeonato. E chance pediram pra cá, pra lá. Não dá pra dizer quem foi melhor, mas o Botafogo não foi mal nesse primeiro tempo. No segundo, o Cuca dá uma arrumada. O Cuca consegue fechar essa série de bola do Botafogo. E o Botafogo não consegue mais ter essa facilidade. O Atlético. Depois a gente vai para os individuais, tá? O jogador jogou, mas vamos seguindo. O Atlético consegue ter um melhor desempenho no segundo tempo, as alterações entre o Menino, entre o Scarpa. E no escanteio do Menino, o Atlético abre o placar 1-0, gol do Coelho, que é um atacante pequeno. Faz 1-0. E nesse momento, o Botafogo tendo que sair pro jogo, tem um jogador expulso. E fica muito mais difícil. Tudo fica mais difícil. O Atlético ainda tem algumas chances, o Botafogo desordenadamente tenta alguma coisa, mas sem sucesso. E merecidamente o Atlético Mineiro vence por 1-0 o Botafogo. E o que houve em campo? O que deu errado? O que aconteceu que o Botafogo não conseguiu buscar esse resultado? No primeiro tempo, como eu disse, o Botafogo não fez um jogo ruim. O Botafogo, como eu disse, tinha série de bola, mas o Botafogo ele ia e passa pelo Renato, né? O Renato, quando vem, a gente vem dizendo sobre trabalho, evolução, estagnação, erro, teimosia. E no último jogo eu falei que a panela pode estourar na mão do Renato, e acho que vai. Nesse momento, o Renato ele faz um time onde ele tenta um jogo posicional, onde os laterais podem subir juntos, não tem problema nenhum, em marcação pressão. Acontece que o Botafogo não consegue fazer isso de forma com qualidade. O Botafogo tenta marcar pressão, mas dá espaço na defesa. Existe um descompasso posicional. Se é posicional, como é que o Marlon Freitas vai marcar na ponta esquerda? Como é que faz isso? Como é que no cruzamento rápido do Vitinho o centroavante é o Cuiabano? Lembra desse lance? Então, assim, nessa questão de jogo posicional, acho que está havendo uma falha de realmente de organização da equipe. O Botafogo não consegue fazer ofensivamente. Quando tem a bola, o Botafogo ele peca no detalhe ali. Mas o Botafogo me parece sem a bola desorganizado. Não sabe muito bem onde as peças se encaixam. Tá? Isso eu estou falando da parte tática, tá? Obviamente.
A marcação-pressão não funciona tão bem, existe espaço no meio, a defesa é um pouco desprotegida. Isso com o Marlon e Gregory, tá? Marlon e Gregory, uma grande dupla de volantes. É um pouco desprotegido. Então o Botafogo ele acaba. E o Renato Paiva vem falar que não vê problemas defensivos no Botafogo. Pô, pelo amor de Deus, assiste. O Botafogo tem mano a mano quase todo jogo. Não que os outros não tenham, mas a impressão que dá é que o Botafogo vai ter em mais vezes, porque me parece, numa pressão de série de bola, o desprotegido. O Botafogo não parece conseguir controlar esses espaços defensivos, a meu ver. O David Ricardo tem que jogar porque o Barbosa sente uma lesão de coxa. Então fica sem baixo e sem Barbosa. Erros individuais foram muito vistos nesse jogo. Muito. O Vitinho muito mal, como eu falei. O Gregory muito abaixo do que costuma jogar. E inclusive um dos lances capitais do jogo é na série de bola do Gregory, que ele erra o passe. E bola pro Atlético e o David Ricardo faz uma falta e é expulso. E aí discutir entre se deveria ou não expulsar. Enfim, expulso. E sai do jogo. E não tem mais zagueiro para colocar. O Serafim, não sei se o Serafim estava no banco, mas botou o Barbosa mais experiente. E o que acontece nesse contexto aí? O Botafogo perde o jogo. E como eu falei, começa uma pressão muito grande sobre a panela do Renato. Né? Jogadores que ele protege ou que ele insiste, mesmo não sendo ruins, acabam sofrendo pressão. O Arthur vem sofrendo pressão. O Arthur é um jogador ruim. O que você quer do Arthur? Que ele faça o que o Luiz Henrique faz? Não vai fazer. Esquece, fecha o cara e manda embora. Ninguém vai fazer. Então, o Arthur é um cara ruim pro Botafogo? Claro que não é. O Arthur é um bom jogador. Pô. Ele tem uma evolução. Uma nova forma de jogar para ele. O time tem que encaixar. O Botafogo faz jogos horrorosos, oficialmente? Não faz, cara. Falta um refino. O Botafogo, ele tá fazendo jogos horríveis completamente. Não é esse o problema. O problema é teimosia e resultado não vir. Estoura na mão do Renato, sobra pro Arthur, sobra pro Patrick. Se o Bel vai ser o Vitinho. O Gregory eu acho bem blindado. Mas as coisas começam. Aí você tem no banco ali o Manuel, você tem o Juan. Mas treino. Os caras não entram. E os 500 milhões de gastou? Esses caras valem 50. Começa a ser questionado várias coisas onde se os resultados viessem não seriam. Tá? E assim. Agora, o maior problema de todos. No GE saiu uma matéria. E sinceramente, se aconteceu, eu não sei quem é mais idiota na história. O Renato, primeiro na entrevista, falou que o time teve problemas coletivos. Teve falhas. Malandro, pior coisa que você pode fazer é botar a culpa no elenco. O time tá ridículo, tá mal. O Alex Telles falou, tá na hora de a gente ficar quieto, baixar a cabeça, ter vergonha e jogar. Tu falou que a culpa dos jogadores é sério. A diretoria falou que concorda com o sistema posicional e acha que a falha de alguns jogadores pode estar prejudicando o Renato. E diz que ele está prestigiado. No Brasil, quando se fala que um treinador está prestigiado, ele está para ser demitido. Pelo menos por diretores brasileiros. Não sei se diretores americanos fazem isso. Achei muito infeliz a frase do Renato. Achei mais infeliz ainda a frase da diretoria, que em base fala uma bobagem dessa. Nunca se ataca os jogadores. Regra número 1 do futebol. Não duvido. Agora, opinião, tá? Tudo foi opinião. Renato não vai passar do jogo dos Estudiantes. Mexeu com coisa ruim. Falou de jogador. Os caras não vão aceitar isso aí. A não ser que exista no meio de campo da semana uma resolução. O Botafogo tem um jogo difícil lá. Bem difícil que o Renato vai ter que rebolar para fazer esse time jogar. Jogo muito difícil. Vamos torcer para arrumar. Se não ganhar, o Renato cai. Tô falando a vocês, se o Botafogo não ganhar o Estudiantes, o Renato cai. Acabou o prestigiado. Isso é história. Vai cair. O Luiz Castro está engatilhado. Já tem entrevista dele. Pode escrever. Tá? Pode escrever. Vamos ver o que vai acontecer. Eu ia falar do título do Sub-19, eu nem vou, não tô nem afim. Amanhã eu falo. Mas o Botafogo ganhou lá, tá? Aquele Dallas Cup que eu tava falando. Deixa pra amanhã. Esses vídeos só pro futebol de hoje. Amanhã a gente fala mais sobre um pouquinho isso aqui, outras coisas, porque já encheu o saco hoje realmente o Botafogo e o Renato Paiva falando bobagem. Liga hashtag Sem Clubismo, Cartola, participa lá. Tô em terceiro.
nossos canais, se inscreve, compartilha, comenta, isso é muito importante pra gente. Feliz Páscoa, um abraço.